E em relação aos clientes, eu sempre quis me fazer acessível também a eles, nesse sentido, entendeu? Porque essa aproximação gera a fidelidade do cliente, né? Ele se sentir importante, saber que ele está sendo ouvido e saber que ele tem acesso a mim em dúvidas, né? Como eu tenho essas lives de bate-papo, ele pode perguntar para mim, né? Então, pô, a pessoa se sente, tem um grau de importância tremendo daí também, total. né? Uhum. Pô, mas quando você tem muito resultado em algo que você faz, assim, que você se torna esse líder de mercado, automaticamente você acaba inspirando muita gente, assim, você acaba sendo exemplo para muita gente acaba te tendo como referência e partindo para o mesmo caminho. Acredito que depois que você deu esse salto e teve esse resultado significativo, que você mostrou para o mercado que existia outras formas de usar o seu conhecimento de professor de educação física para outros tipos de públicos, para outros segmentos, para outros canais de vendas, você deve ter abrido o leque para muita gente. Você recebe muita dessas questões de professores também querendo partir para esse lado, partir para esse caminho? Sim, até um fato curioso, né? Em 2020, quando eu comecei a fazer as lives, né, o ano da pandemia, que tudo parou, eu fiz todos os dias, né? Eu não faltei nenhum dia, né? Da pandemia inteira? Foi um recorde. Eu fiz todos os dias. Fiz sábado, fiz domingo, fiz todo. Não faltei nenhum. Desde quando eu comecei a fazer as lives. Caraca. Eu fui muito criticado na época por pessoas da área, né? Da minha área. Porque o mercado tinha fechado, né? Assim, a academia fechada, os alunos foram meio que sumindo, né? Para personal, para quem dependia de personal. E muitos falavam assim, pô, o Norton e quem também está fazendo isso, dando treino de graça, eles estão prejudicando a nossa profissão, porque vai impedir que as pessoas voltem a ir para academia. Então, a gente recebeu muita crítica, né, na época, né? Mas, enfim, fui fazendo e aí eu fiz 2020 inteiro de graça, né? Todos os dias. Você não cobrava? Nada. E como é que nada. se sustentava se você dependia de aula presencial? É que eu tinha feito um pé de meia antes. Tá, você tinha uma né? reserva, entendi. Então, algumas coisas colaboraram para a fidelização das pessoas. Porque o que acontece? Nesse ano de 2020, Deus me abençoou em algumas tomadas de decisão que eu não planejei. Por isso que eu falo, foi Deus que abençoou. Eu fiz todos os dias e eu tinha patrocinadores, né? Eu tenho patrocinadores. E eles queriam entrar nas minhas lives, porque minhas lives tinham bastante gente, né? Então começou vários patrocinadores querendo fazer propaganda dentro das minhas lives, marcas chegando. Tá. E eu falei não para todos eles, né? Inclusive para patrocinadores que já eram meus, mas eu não tinha em contrato nada de live, né? Então assim, eu falei não para todos eles. Por quê? Porque eu vi a realidade das pessoas. O que estava acontecendo em 2020? Todo mundo sendo mandado embora. Ou se não era mandado embora, tinha o salário cortado pela metade. Então, muita gente estava passando em dificuldade. O que eu pensei? Eu falei, eu não vou usar minha live, que está tendo bastante gente, para ficar esfregando o produto na cara das pessoas. Eu não vou fazer isso. Porque assim, eu tenho patrocinadores grandes que me patrocinam, que eu falei, pode vir a pandemia que for, que essa marca não vai quebrar. Essa marca não vai fechar. Tem um corpo, né? Então, pela interação que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar os pequenos negócios das pessoas que faziam as minhas lives e começava a divulgar eles. Então, a padaria do seu José da esquina, eu divulgava ele. A Dona Maria costureira, eu divulgava ela. Então, eu usei as minhas lives para divulgar essa galera. Porque a Dona Maria vai quebrar. Vai faltar comida na geladeira dela, do patrocinador não. Então, assim, eu comecei a pegar essa galera. E a galera abraçou muito isso, né? Essa postura que eu tive, né, em 2020. Cara, e pelo fato de eu fazer de graça. E aí, quando foi virar 2021, aí eu falei, olha, pessoal, eu vou lançar um Instagram privado que vai continuar tendo live lá, mas para entrar eu vou cobrar uma mensalidade, né? E todo mundo entendeu, né? Falou, pô, você fez um ano de graça, não sei o quê. Ah, né? não teve, foi tranquilo, as pessoas aceitaram numa boa. Aceitaram numa boa. Porque geralmente quando você eu fiquei com o pé atrás. Eu também ficaria. Mas foi tranquilo. Aí foi tranquilo, o pessoal entendeu, né? Pô, legal. E aí eu lancei esse Instagram privado, o pessoal pagando uma mensalidade. Mas aí se o pessoal paga, tipo, num mês e não paga no outro, como é que você sabe? Não, então, quando eu pensei em fazer isso, a minha questão era, como é que eu vou controlar o pagamento de cada um? E aí eu descobri uma plataforma que chama Last Link, tem uma plataforma
que ela faz essa otimização, né? Quando a pessoa paga, ela é incluída no Instagram. Mês seguinte, se ela não pagou, ela derruba. Automaticamente. É automático. Ah, então as pessoas Entendeu? que estão ali, você tem certeza que pagaram. Pagaram, que estão ali dentro, né? Pô, animal. Então é tudo automático. Tá. Isso. Aí quando eu descobri essa ferramenta, eu falei, putz. Sim, tem até ChatGPT não vai ter uma automatização de Instagram. Nossa, E aí eu comecei a fazer. Aí começou a criar um negócio, né? De 2020 para 2021. Ah, então, mas o primeiro ano foi 100% gratuito. 100% gratuito. Tá, entendi. E como é que você construiu essa audiência pra ter bastante gente nas lives, cara? Da onde é que veio isso? Então, antes eu tinha as pessoas me conheciam como o Norton personal dos famosos, né? Porque eu treinei muita gente famosa, né? Antes. Eu vim do meio do futebol, treinei muitos jogadores famosos, aí depois artistas. Então, quando saía coisa minha em mídia, sempre saía como Norton personal dos famosos. Eu, sinceramente, tem o lado bom de um marketing disso, mas ao mesmo tempo eu não gostava muito desse título. Por quê? Porque te deixa às vezes um pouco intocável, inacessível. Sim. Né? E eu não gosto disso. E aí, quando eu comecei a ver o ambiente que já ia surgir uma pandemia, que eu pensei? Aí eu pensei nas lives. Aí eu comecei a fazer enquete no meu Instagram primeiro. Falei assim, o que vocês acham da gente treinar ao vivo, não sei o quê. Então, a galera que às vezes me colocava num pedestal, falou assim, pô, o Norton é o cara que só treina famoso, vai ser impossível um dia treinar com ele, não sei o quê. A live deu a oportunidade para essa pessoa um dia fazer um treino comigo. Então, eu comecei a fazer a live, e aí foi entrando gente, o pessoal divulgando. E aí o boom foi na hora que veio o lockdown. Porque como eu comecei a fazer um pouco antes do lockdown... Todo mundo já sabia que você fazia. Na hora que veio o lockdown, o desespero, todo mundo lembrou que tinha um maluco fazendo live todo dia. Então foi 100% orgânico. Tudo orgânico. Aí depois foi pra lá. Caraca! Depois foi pra lá. Porque quando eu conheci o Juninho, que tem essa empresa de marketing digital, eu conheci ele em 2020, em julho para agosto. Mas já tinha as lives com uma galera. Não, já tava rolando as lives. A gente tá falando de quantas pessoas ao vivo, em média, dava nessa época? Eu bati um recorde, né, mundial do Insta. Mas não foi nessa época? Foi em 2020, dia 1º de junho de 2020. Dia 1º de junho. Os 30 mil e... 30.700 pessoas. Você imaginava isso, cara? Nunca. A história é engraçada disso, porque foi assim, quando falaram em quarentena, né? Vai vir a quarentena. Na minha cabeça, quarentena são 40 dias. Na minha também. Que nome é esse? Na minha também, né? Eu falei, vou fazer a quarentena dos treinos, não sei o quê, né? E aí fui fazendo, e aí nada daquilo voltar, né? Falei, não, vamos fazer mais uma semana. Mais uma. E aí... aí eu falei, galera, depois de um tempo, né, eu falei assim, vou fazer até o dia 1º de junho. Porque eu pensei, não vai ser mais do que isso, né, essa novela, isso que tá acontecendo. 2 quarentenas, vai. Eu vou fazer até dia 1º de junho. E muita gente entrando, 5 mil, 6, 8 mil pessoas na live treinando. 8 da manhã. Não, aí só tinha 8 da noite. Em 2020 só tinha 8 da noite. Tá. E a galera começou muito falar, né? Falando, pô, Norton, não, continua, tá ajudando a gente, não, continua, tá sendo bom pra cabeça, pra saúde mental, né? O pessoal desesperado, né? Então, não para de fazer, pelo amor de Deus. E o pessoal mandando relato pra mim. E aí uma outra galera começou a falar de uma live que aconteceu na Austrália, que uma empresa fez, que tinha 27 mil pessoas nessa live de treino, né? E aí o pessoal começou a me pilhar nisso. E aí um dia na live falou assim, vamos fazer o seguinte, pessoal, vocês querem que eu continue dando treino, não sei o quê? Dia 1º de junho vai ser a última live, ou se nessa última live a gente bater esse recorde de pessoas ao vivo, eu faço até o final do ano. Até o final do ano. Mas você achava que ia bater? Não, eu falei meio que assim, né? Porque era tudo orgânico, não teve tráfego pago, sim, nada. Tá. Né? E o pessoal começou a pilhar um outro. Mas é que assim, eu deixava o treino salvo, né? Por 24 horas no meu Instagram. Né? O treino que eu fiz no dia anterior, eu deixava por 24 horas. E em 24 horas dava mais de 100 mil visualizações. Então, assim, tinha público. Tá, tinha margem pra dar certo. Se todo mundo se organizar. Aí, beleza. Aí o pessoal começou a pilhar. Aí no dia 1º eu abri a live e já começou a subir. Sua expectativa era o quê quando no dia? Chegou no dia assim, eu achei que ia bater umas 20.
Você pela acha? divulgação da galera. Eu achei que ia bater umas 20. Aí foi indo, foi indo. Aí antes do treino começar, eu explicando o treino, bateu 30.700. E aí? Aí, O que você sentiu na hora? na hora foi tipo assim, foi emocionante, porque é algo que eu não pensava. E ao mesmo tempo eu falei, putz, vou ter que fazer live até o final do ano. Vou ter que cumprir com a minha promessa. Ô, Norton, mas assim, eu percebi que você também tem uma relação com Deus bem próxima, assim. Sim, sim. Você acha, quando você parar pra pensar nisso, que de certa forma é um retorno daquilo que você tinha entregado até então de graça pras pessoas, tem entregue, tem contribuído? Como é que você enxerga essa relação? Você acha que tem alguma relação? Você acha que foi meritocrático? Como é que você enxerga isso? Não, tem os dois, né? Mas eu vejo tudo num planejamento de Deus, né? Porque eu não planejei. Alguém teve que planejar isso. Eu não planejei. Porque quando eu comecei a fazer as lives, vamos fazer uma semana de live. Meu primeiro story foi isso, vamos fazer uma semana de live. Depois vamos fazer 2. E tudo assim, gratuito, para poder fazer a galera movimentar. E porque eu tinha uma consultoria online, que eu mandava planilha de treino para a galera. Então, eu tentei fazer de um jeito para manter eles também em atividade e eu não perder esses clientes. Então, foi um jeito de eu encontrei na live, porque a maioria dos meus alunos eram de fora do Brasil, de consultoria online que eu tinha. Sim. Então, a maneira de eu poder juntar eles num mesmo lugar e passar treino, eu não conhecia o Zoom, nada. Falei assim, vai ser através das lives do Instagram. Então, Muito melhor, inclusive, que o Zoom de graça, cabe muito mais gente. e cabe muito mais gente. Então, assim, eu vi crescendo o negócio, ao mesmo tempo que vai te empolgando, vai te assustando no sentido assim, você tem uma responsabilidade, né? E o ao vivo, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, o que acontece ali na live, porque não tem como editar, tá ao vivo, né? Então, eu sempre eu converso muito com Deus, né? E eu sempre pedi para ele me dar sabedoria no que falar, como agir, e para que eu não seja apenas um cara ali que esteja gerando uma interação, mas que eu possa passar mais do que um treino, né? Passar ali no momento, às vezes, uma mensagem, uma palavra para poder ajudar as pessoas. E eu sempre acordo no meu dia colocando tudo nas mãos de Deus, né? Eu falo, Deus, cuida... Isso desde sempre? Desde quando eu comecei a entender quem é Deus e comecei a ver o quanto eu preciso dele, né? Então foi quando eu comecei a me ligar mais com Deus, né? Então eu comecei a ter essa prática de, apesar de eu fazer minha oração e colocar os meus pedidos, os meus sonhos e todas as coisas, no final eu sempre falo, mas seja feita a tua vontade, não a minha, né? E porque às vezes a gente deseja e sonha tantas coisas, a gente planeja tantas coisas, que às vezes não é por aí, né? E aí, mas porque Deus tem caminhos muito maiores que eu não conheço. Eu não sei o que vai ser o ano que vem, eu não sei o que vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. Por isso, apesar de eu ter meus planos, eu falo, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, e não vou mais brigar em relação a isso.